primeira coisa a ser considerada, a apuração, ela é diária. Tá? Todos os dias você precisa apurar. Você precisa preencher o GCAP todos os dias? Não. Não precisa preencher o GCAP todos os dias. Você pode preencher uma vez por semana, pega os dias que você operou e joga lá. Tá? Você pode preencher a cada 15 dias, não é tão recomendável, mas pode fazer também. Né? E outra coisa, você pode preencher uma vez por mês. Aí é menos recomendável ainda, né? Porque se você tiver um bom controle das suas operações, você preenche uma vez por mês. Como é feito o pagamento? Você encerra, você começa o seu mês no dia primeiro, encerra no último dia útil do mês. E aí, você tendo ganhos, e se caso tiver que pagar a DARF, ficar abaixo dos 35 mil reais, acima dos 35 mil reais, tem que pagar a DARF. Aí você tem do dia primeiro do mês seguinte até o último dia útil do mês para pagar essa DARF, tá bom? Imprime lá, entra lá e imprime a DARF do jeito que eu expliquei lá no vídeo. Segunda questão, nessa apuração diária, pessoal, eu assumi a responsabilidade para mim de apurar os ganhos e fazer saldo líquido. Então, vou dar um exemplo. Eu fiz 5 operações no dia, certo? 4 operações deram ruim, uma operação deu bom. Aí eu vou fazer a somatória desse ali, né? Eu vou tirar a média. A média não, vou tirar o resultado, né? Vamos supor, eu perdi em 4 operações, eu perdi uma de 20 dólares, uma de 30 e uma de 30 e outra de 10. Então deu aí 30, 60, 90 dólares de perda. Só que uma operação que eu ganhei, digamos que eu fiz lá incríveis 150 dólares. É um exemplo só, tá? Pode acontecer, é mais difícil, mas pode. Tá? Então eu vou pegar a somatória dos 150 menos 90, vai dar aí 60 dólares. Então eu vou jogar meu saldo de 60 dólares na apuração do dia. Tá? Então eu vou registrar lá as 4 operações, as 5 operações, digamos que eu usei um contrato para cada operação, então eu vou colocar 5 contratos lá, vezes a margem que é 40 dólares, certo? Então 5 vezes 4, 20, vou colocar lá 200 dólares de entrada e o resultado final, né? Na aquisição eu coloco 200 dólares, na alienação eu vou jogar em cima dos 200 dólares, os 60 dólares de lucro que eu tirei, tá? Já inclui aí nos 200 dólares a corretagem, que é 5 vezes 78 centavos. Digamos aí que deu 5 dólares, não é isso, é menos, mas digamos que deu 5 dólares. Então, 205 dólares na aquisição e 265 dólares na alienação, tá? Então, eu vou ficar com saldo de 60 dólares positivos. Pessoal, eu estou assumindo a minha responsabilidade de fazer isso. O Igor levantou a questão de que, como a gente trabalha alavancado, seria a multiplicação da quantidade de contratos pelo valor do preço que a gente entrou na operação. Então, digamos aqui, 5 contratos vezes esse valor aqui, 3.062 se eu entrei aqui com 5 contratos. Isso aqui vai dar 5 vezes 3, 15, vai dar aí quase uns 20 mil dólares na operação. Tá? Então você entrou com 20 mil dólares na operação e aí quando você vai fazer a alienação, você põe a pontuação que deu em cima, né? Então ficaria aí, sei lá, vai 20 mil dólares, aí ficaria 20 mil dólares e 60, por exemplo, né? Então você colocaria na alienação. Só nessa operação você já matou os 35 mil reais de isenção, que 20 mil dólares vezes a cotação do dólar 5,60, porra, vai dar mais de 100 mil reais, caralho. Entendeu? Mas seria uma forma, né? Mas aí, o que eu pensei? Que aqui no Brasil, quando a gente faz operação day trade, a gente não coloca quanto a gente negociou, a gente coloca lucro ou perda, não é isso? Quando você vai declarar day trade feitos aqui no Brasil. Tá? Então você não declarar, eu operei, porque se você opera o dólar, você opera alavancado também. Né? Se você opera o índice, opera alavancado. Você não coloca o valor cheio
negociado pela quantidade de contratos. Você coloca só o resultado. Então, eu assumi isso daí para mim. Se eu cair na malha fina, eu me explico. Como referente a mercado exterior, a Receita Federal, ela não é clara, ela não é específica, as leis não são claras e nem específicas, então ele deixa a margem interpretativa. Tá certo? Deixou a margem interpretativa. Se eu cair na malha fina, eu vou pegar toda a documentação que eu achar necessário, todo aquele vídeo que eu coloquei lá de legislação, imprimo tudo aqueles papéis lá e levo e falo assim, ó, onde está falando aqui que eu tenho que colocar daquele jeito lá. Me mostra, se eu tiver errado, eu errei por interpretação e não por má fé. Entendeu? Se eu bater errado, não foi má fé minha. Eu procurei a legislação. Só que a legislação é tão complexa que não é qualquer pessoa que vai entender. Aliás, qualquer pessoa pode entender, mas ela vai levar um bom tempo para entender aquilo lá, assim como eu levei. Eu levei, mano, uma caralhada de dias para entender o que estava escrito lá naquela porra lá. Certo? Então, essa é a terceira questão, nem sei mais qual questão que a gente está. Deixa eu ver, teve mais alguma coisa? Então, as principais dúvidas eram essas, tá? A apuração é diária, apuração líquida. Se deu negativo, como o seu dia deu negativo, você fechou negativo em 100 dólares, põe lá também, daquela forma que eu expliquei lá, tá bom? Pelo menos você justifica o ganho e as perdas, tá? Beleza? Vai abater nos dias que você ganhou? Não, não vai abater nos dias que você ganhou. Por um lado, se você registra as perdas, é bom porque você justifica que você não tem só ganhado, você tem perdido também. Por outro lado, é ruim porque quando você declara as perdas, aumenta o valor final no término do mês, aumenta aquele valor, né? Então você pode cair acima dos 35 mil reais e acabar tendo que pagar uma merreca, mas vai ter que pagar, certo? Se você não declarar as perdas, pode não atingir o valor limite de 35 mil reais, que é a isenção. E aí você não paga, mas também você não está falando, né, aonde está indo o dinheiro, porque só está entrando dinheiro, entrando. Depois o cara vai querer saber o que aconteceu com aquele monte de dinheiro lá que você estava declarando lá. De repente, né, não sei se isso vai acontecer. Mas, além de tudo, pessoal, o mais importante de tudo, se você está com dúvida, se você não se sente seguro, cara, melhor coisa, procura a orientação de um contador especialista nesse assunto ou paga para ele fazer.